Oi pessoal, bom dia. Já 8 horas, né? Hora da gente começar. Bom dia, Lidiane, tudo bem? Odete, bom dia. Ítalo, bom dia, abraço. Adali, Wesley, bom dia. Bom dia, Luciana, Galune, Sônia Regina, Nicássia, Tânia. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Edilane, bom dia. Raquel Ferreira, Wilson, bom dia, Miriam. Um abraço. Então vamos lá, né? Vamos sem mais delongas. Vamos iniciar fazendo uma prece, né? Convidando a todos então para buscarmos a elevação do pensamento, pedindo a inspiração do alto para tudo que formos falar, tudo que formos expressar nesta manhã, que seja a expressão do bem, da paz, da luz, que vem do alto. Que possamos traduzir em palavras, em conceitos, tudo aquilo que nós percebemos, captando as frequências mais elevadas que vibram em torno de nós e nos perpassam o tempo todo. Abençoa, Senhor, os irmãos necessitados no plano espiritual e que a luz do Teu amor os ilumine, os envolva e abençoe. Que assim seja. Então, novamente, bom dia a todos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Trabalhamos na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem estiver por perto aqui pode vir conhecer um dia, né? Temos atividades públicas todos os sábados às 16 horas da tarde, tá? Na rua Doutor João Pequeno, no 181, no Catolé, tá? Campina Grande. Então vamos lá, né? Vamos estudar a mediunidade, a reunião mediúnica, dar sequência ao capítulo 2, e falando especificamente sobre os assistentes da reunião mediúnica, né? Emílio Miranda colocando, né? Mesmo no caso de reuniões especiais que a gente precise fazer, né? Reuniões mediúnicas especiais, aquela voltada para atender uma necessidade urgente, uma questão que surgiu requisitando a melhor atenção da casa espírita, né? Dos grupos dentro da casa espírita. Pode surgir a necessidade de uma reunião especial para atendimento a um caso específico, né? Mas mesmo assim ele fala que considera que os assistentes não devam ir, não deva haver assistentes, pessoas que só queiram assistir a reunião, né? Então ele coloca que a gente não deve por mera curiosidade, né? Então ele coloca o que nós concordamos, né? A curiosidade apenas, embora seja respeitável, né? Todos nós nos aproximamos do Espiritismo com uma certa dose de curiosidade. O próprio Kardec, né? Se aproximou ao que a gente chama de investigação, tem uma boa dose de curiosidade, né? Porque o espírito investigativo depende da curiosidade também. Mas, em termos de reunião mediúnica, só a curiosidade não deve ser o nosso móvel, né? Então, realmente, é preciso algum cuidado nesse sentido, né? Aí ele diz assim: há algum tempo, um amigo a quem muito respeito e admiro, pelas nobres qualidades de caráter e cultura, começou a observar em seu próprio lar a formação de um pequeno grupo mediúnico. Sem ser espírita, mas dotado de curiosidade intelectual e pragmatismo, passou a assistir à distância a algumas sessões e a solicitar livros para informar-se do assunto. Ao observar que os trabalhos enveredavam, como acontece com frequência, pelo atendimento aos sofredores desencarnados, me fez uma pergunta perfeitamente válida. Você não acha que existe aí um problema ético bastante grave? Queria referir-se, como explicou mais adiante, às interferências voluntárias ou involuntárias do grupo,
em problemas de outras pessoas, encarnadas ou não. E ao trabalho, e ao trato das revelações de caráter íntimo que ocorrem no andamento dos trabalhos mediúnicos. É certo, realmente, que o diálogo com os espíritos que se arvoram em cobradores de faltas alheias traz revelações e informações que devassam a intimidade alheia. A pergunta, como disse, é válida e o problema antiquíssimo. Voltemos uma vez mais à experiência e à sabedoria do nosso amado Paulo. Né? Então vamos dar uma paradinha aqui. Né? Vamos ver o que o Hermínio Miranda desenvolve em torno desse assunto, em torno da questão que o seu amigo fez. Né? Porque a questão foi o seguinte: o amigo do Hermínio Miranda percebeu no seu lar a formação de um pequeno grupo mediúnico. Então, pelo jeito, ele não era nem espírita, pelo que ele fala aqui. Sem ser espírita, mas dotado de curiosidade intelectual, quer dizer, ele percebeu no seu próprio lar, não deve ter sido através dele, né, deve ter sido através da esposa, né, começou a se formar um pequeno grupo mediúnico no lar dele. É uma situação já meio complicada, né? Quer dizer, a pessoa nem é espírita e ver nascer um grupo mediúnico dentro da sua casa já é uma situação complicada, né? Mas enfim, e ele, né, com curiosidade intelectual, um certo pragmatismo, né? Aquela coisa de querer ver para crer, né? Passou a assistir à distância. Essa distância aqui não deu para entender muito bem, né? Passou a assistir à distância algumas sessões, né? Não dá para entender essa distância, se ele participou ou não da reunião mediúnica, né? E a solicitar livros para informar-se do assunto. Ele deve ter participado, mas não assim ativamente, né? Deve ser isso que o Hermínio Miranda quis dizer, né? Solicitar livros para informar-se do assunto. Ao observar que os trabalhos enveredavam, como acontece com frequência, pelo atendimento aos sofredores desencarnados, me fez uma pergunta perfeitamente válida. Né? Quer dizer, ele percebeu que na reunião mediúnica o que estava acontecendo com frequência era o atendimento aos sofredores. Isso é perfeitamente natural, até desejável. Né? Por quê? Porque uma reunião mediúnica, uma das funções mais importantes da reunião mediúnica é atender aos sofredores. Não é para a gente ficar naquele êxtase, né? Só espíritos de luz ali se comunicando. É uma delícia, né? Só que a necessidade está correndo solta ao nosso redor. Inclusive na própria casa. Talvez do cidadão lá que está conversando com o Hermínio Miranda, talvez houvessem necessidades urgentes. Então é natural que espíritos necessitados se comuniquem, né? É natural que qualquer grupo de estudo da mediunidade que comece a iniciar os seus estudos, a sua prática, né? Junto com a sua teoria, é natural que comece a se comunicar espíritos necessitados, né? Inclusive um amigo uns dias atrás me falou assim: olha, no nosso grupo mediúnico o doutrinador meio que deu uma bronca no grupo no final da reunião, falando que os necessitados que estavam se comunicando é porque a gente tinha atraído durante a semana. Eu fiquei sem entender, e ele também, né? Como é que o dirigente do grupo, né, qualifica os necessitados que se comunicam numa reunião de desobsessão como inconvenientes na reunião, né, dizendo que eles estavam se comunicando só porque os médiuns tinham se sintonizado durante a semana? Eu não vejo sentido nenhum nisso. Faz parte da essência do trabalho mediúnico o atendimento aos necessitados. O mais comum é que a gente vá mesmo sintonizando, os espíritos amigos vão até aproximando certos necessitados do grupo e de cada um do grupo, para que na hora da reunião, cada um realmente já esteja sentindo alguma coisa, já esteja percebendo e faça a ponte com a ajuda, né? O médium é esse que vai agir socialmente, fazendo certas conexões com necessitados e trazendo para a reunião mediúnica. Isso é perfeitamente natural, até desejável, como eu já falei, né?
Então tem algumas coisas, às vezes, que ficam um pouco incoerentes, né? Mas enfim, voltando aqui ao caso, né? Então esse senhor viu se formar um pequeno grupo mediúnico, os necessitados começaram a se expressar e tal, né? Para serem atendidos. Isso traz inúmeros benefícios para a família, inúmeros benefícios para as pessoas dos médiuns, inúmeros benefícios para a sociedade. O Emmanuel, inclusive, no livro Desobsessão, ele fala que nós não temos capacidade de avaliar ainda a extensão do benefício gerado pela reunião mediúnica. Só no plano espiritual que a gente vai ter tamanho, que a gente vai ver o tamanho do benefício que há, né? Então ele fala isso, inclusive, acho que no prefácio do Desobsessão. E o próprio André Luiz também, já para o final do livro Desobsessão, vai fazer considerações também muito importantes a esse respeito. Tá? Aí esse amigo do Hermínio Miranda, esse amigo do Hermínio Miranda colocou assim, olha, você não acha que existe aí um problema ético bastante grave? Aí o Hermínio Miranda explica que ele estava querendo dizer com relação aos problemas das pessoas, né, que são atendidas, os problemas das pessoas que são atendidas durante a reunião mediúnica, os espíritos ligados aos encarnados, em processos de obsessão, por exemplo, de influenciação, né, e certas informações que venham à tona nos processos de comunicação, de doutrinação, porque enquanto a gente está conversando com os sofredores, né, um de cada vez, tal, você vai atendendo um por vez através do médium, né, que vai dando passividade e tal. Às vezes o espírito faz alguma referência, pode fazer alguma referência, né, a tal ou qual pessoa. Né? Então, podem surgir informações mais íntimas relacionadas à vida das pessoas que estão sendo atendidas. Então, pelo que deu a entender, que é esse problema ético que o amigo do Hermínio Miranda está colocando aqui. Tá? Por isso que vamos então analisar mais detidamente essa questão. Né? Por isso que é importante que as reuniões sejam feitas num ambiente seguro, com pessoas seguras, com pessoas que estejam se aproximando ali da reunião, entendendo ali o que está se fazendo na reunião, que sejam orientadas, né, para que os conteúdos fiquem ali no contexto da reunião, não sair divulgando, não sair falando as coisas assim, né, aos quatro ventos, não divulgar na internet, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter para que haja um sigilo ali das informações dentro das reuniões mediúnicas. Tá? É muito importante isso. Agora, realmente podem surgir informações mais íntimas. Né? Às vezes o médium, numa mediunidade sonambúlica, uma mediunidade dita inconsciente, que o espírito encontra maior facilidade para dar informações mais precisas a respeito de uma situação ou de outra, do passado da pessoa, né? Porque ele encontra um pouco mais de liberdade para expressar através do médium. Ocorrem, inclusive, comunicações bastante interessantes, porque bastante espontâneas e cheias de informações. Pode acontecer, né? Só que aí também tem algo que é preciso saber filtrar, né? Aí tem muito, assim, dos médiuns que precisam tomar um certo cuidado também, tá? Às vezes até porque os espíritos levianos podem até querer fazer acusações caluniosas. Eles podem até querer lançar ali no meio das comunicações informações caluniosas a respeito desse ou daquele, inverídicas, ilegítimas, tá? Que nós podemos, às vezes o grupo pode até tomar como verdade. Por exemplo, chega um espírito obsessor
né? E aí o doutrinador começa a conversar com o espírito, e o obsessor começa a falar assim, que aquela pessoa, fulano de tal, e cita o nome, inclusive, né? Que é coisa que o médium às vezes pode coibir. O médium não precisa ficar falando o nome de quem está sendo tratado, mesmo que o obsessor queira falar, o médium não precisa ficar falando tudo que o obsessor fala, dando nome aos bois, né? Não precisa exatamente fazer assim, tá? Aí o obsessor fala assim, aquela pessoa está na minha mão, né? E ele tem problema sexual, ele tem problema. Aí o obsessor começa a desfiar, supostamente, todos os problemas que a pessoa tem, supostamente, porque é segundo a informação do cliente, né? É segundo a informação do próprio obsessor. Esse obsessor, ele não tem nenhum interesse em poupar, mas também não tem nenhum interesse em falar a verdade, né? Não tem nenhum interesse em falar a verdade. Ele pode lançar opiniões bastante parciais e caluniosas até sobre a pessoa que supostamente a gente está ajudando, ou a gente está querendo ajudar, vocês entendem? Então aí que os médiuns eles precisam tomar cuidado também, porque senão eles se transformam em propagadores de informações caluniosas. Então aí a questão do sigilo fica mais importante ainda, porque se forem questões caluniosas, o grupo pode até acreditar naquilo que o obsessor falou, mas pelo menos não vai levar para fora aquilo, né? Mas aí já está um problema, que os médiuns precisam. A gente não pode deixar os médiuns fora disso, a gente não pode excluir, isentar os médiuns nessa situação. O médium tem muita responsabilidade, ele é responsável pela comunicação que dá. Então, se ele percebe que o espírito está querendo falar de coisas íntimas da pessoa que está sendo tratada, né, ele se abstenha de falar propriamente. Ele expresse o que o espírito está dizendo, mas não dê nome, né? Ou até se ele achar que não é interessante expressar aquele argumento específico, que não expresse. Não vai fazer muita diferença no contexto da comunicação, tá? Não vai fazer muita diferença. Então precisa tomar esses cuidados, pessoal, porque senão, e pior ainda, pior ainda isso chegar até a pessoa ficar sabendo disso por terceiros, ou então a pessoa estar presente e sendo alvejada com essas informações, e às vezes até caluniosas. Imagina como é que a pessoa se sentiria ouvindo, às vezes, algum espírito, supostamente, né, obsessor, ou que está tentando prejudicar, e falando inverdades, sem a pessoa poder se defender ali. É horrível isso, né? Então, é só a informação de que a pessoa está totalmente dominada por nós aqui das trevas, está totalmente obsediada, está totalmente... Pode não ser verdade, mas que o Espírito quer que a gente acredite que seja verdade, pessoal. Pode nem ser verdade, né? Às vezes um certo grupo pode estar fazendo reuniões para mim, por exemplo, achando que eu estou obsediado, e lá os espíritos se comunicam e falam, realmente está obsediado, não sei o quê, e coloca mais fervura coloca mais calor na fervura, né? A respeito de um grupo todo sobre mim. Entendeu? Aumentando a fofoca espiritual, né? Aumentando a difamação. Os espíritos querem difamar, querem destruir, de repente, a reputação de uma pessoa, e o grupo aceita, muitas vezes, aquela informação, entendeu? Sem questionar. Mas o espírito falou, é porque é. Mas qual a intenção do espírito, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, pessoal? Precisamos ter esse cuidado. A Fernanda Coelho colocou... Alexandre, mas nesses casos, o mentor não auxilia o médium? Então, Fernanda,
o que acontece auxilia o médium a filtrar as informações pessoais, né? Veja bem, os espíritos auxiliam sempre, Fernanda, tá? Os espíritos auxiliam sempre, em todos os trabalhos que a gente faz, todas as iniciativas. Não obstante, a gente erra do mesmo jeito. Em qualquer trabalho a gente erra, entendeu? Os espíritos nos auxiliam no nosso trabalho profissional, sim, auxiliam, né? Nosso espírito protetor, para que a gente tome as melhores decisões, nos auxiliam na vida familiar, para que a gente siga um caminho mais adequado, nos auxiliam na vida social, para que a gente seja uma pessoa de bem no contexto social, e nos auxiliam também na reunião mediúnica. Mas eles não nos subtraem das experiências que testam as nossas qualidades, que testam o nosso conhecimento, que testam nossa capacidade de discernir, de escolher. Então eles não fazem por nós o que é nosso dever, você entende? Então, auxiliar, eles auxiliam sempre. Agora, sintonizarmos-nos com eles através da intuição, ouvirmos os seus conselhos, termos prudência, sabemos nos conduzir como profissionais, como familiares, como médiuns, aí que está em nós, entendeu? Aí que é o nosso livre-arbítrio. Nem podia ser diferente, entendeu? Então o auxílio vem sempre, mas nem sempre nós ouvimos a voz do auxílio, né, que tenta nos auxiliar, tá? Ok? Então são coisas que a gente vai aprendendo com a experiência, com os erros, com os acertos. A Laurinda colocou, né? Entendo que os médiuns devem portar-se como qualquer profissional em nossas vidas com ética e disciplina. É verdade. É verdade. Tá? Isso mesmo. Certo? Então, assim, os espíritos estão ali em torno de nós, necessitados, alguns sofredores declarados, né? Outros sofredores revoltados, né? Sofredores maliciosos, levianos. Os espíritos amigos, eles não nos tratam como flores de estufa. Eles não nos tratam como flores de estufa, protegidos porque eles estão ali, os espíritos amigos, e aí nos protegem de tudo e de todos. Às vezes as pessoas questionam mesmo, mas o espírito protetor não estava ali, por que ele não impediu que acontecesse? Né? Os espíritos amigos, eles não nos impedem de passarmos pelas experiências que vão trazer amadurecimento para a gente, que vão trazer reflexões, que vão trazer aprendizados. É muito importante isso na vida do grupo mediúnico, na vida do médium, na vida do doutrinador, até os erros que cometam, né? Os efeitos negativos que tenham, né? A Daniela colocou, os espíritos maus descem para cá mais durante a noite? Sempre me contaram isso. Olha, eu vi na obra do André Luiz que eles atendem qualquer hora, viu? Atendem, inclusive quando o Espírito Alexandre fala no Missionários da Luz, né? Quando ele fala dos espíritos vampirizadores, né? Porque assim, ele faz uma comparação com a lenda do vampiro, né? Do Drácula e tal, né? O Espírito Alexandre fala assim, olha, eu não sei quem que criou essa... eu não sei quem criou essa lenda aí, né? Do Drácula e tal. Que ele levantava de noite, né? Após as 12 badaladas, né? Após a meia-noite, levantava para ir sugar o sangue das pessoas, não é? Aí o Alexandre fala assim, não sei quem que criou essa imagem, essa história e tal, mas ela não está de todo errado. Com a única diferença que os espíritos, na verdade, dessa condição, eles atendem a qualquer hora. O delivery atende a qualquer hora, tá? Então a gente precisa ter vigilância o tempo todo, né? Os espíritos infelizes, né, vampirizadores, eles estão atentos a qualquer abertura que a gente dê, seja de noite, seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, né? Então, a vigilância, a oração constantes, né?
tá? Certo? Então vamos continuar aqui. Então ele questionou do problema ético, né? Olha, pessoal, mais importante do que a questão ética, por mais que a gente tome cuidados, né? A gente cerque de cuidados, os médiuns tomem cuidado, o doutrinador, a reunião, o sigilo, tal, mas aí surge lá uma informação ou outra da vida da pessoa, de repente pode até ser verdade, e tudo bem. Agora, mais importante do que essa questão ética que o amigo Dormido Miranda está colocando aqui, é o auxílio que está sendo dado à pessoa. Né? Mais importante do que essa questão ética, e aí aqui eu estou falando de todos os cuidados que a gente tome, não sair propagando coisas, né? O médium filtrar o que tem que filtrar, o grupo tomar todos os cuidados. Tomou todos esses cuidados, de repente ainda surge lá uma informação ou outra, né? Da particularidade da vida da pessoa, tal. Mais importante do que essa informação é o auxílio que está sendo dado à entidade necessitada. E de repente as pessoas falam pra gente: nossa, Alexandre, depois da reunião lá que vocês fizeram, que eu pedi ajuda para vocês, para colocar o meu nome na reunião de vocês lá, nossa, melhorou a coisa. A pessoa não precisa nem saber que a gente ficou sabendo de alguma coisa, ou do passado, ou do presente. Ela não precisa nem saber nada, ninguém precisa nem falar para ela nada, nem falar o que aconteceu na reunião. E a pessoa de repente vem e fala: nossa, Alexandre, melhorou. Meu marido tá uma seda, melhorou muito, o ambiente em casa tá muito melhor, obrigado por, né? Muito obrigado pelo que vocês fizeram, tal. Gente, e não são poucas pessoas que falam isso pra gente, né? Às vezes o doente que ninguém sabia diagnosticar, aí é diagnosticado, né? Começa já a melhorar, tal, devido à influência que estava existindo e que agora não está mais. Às vezes problemas de séculos que estavam aguardando uma resolução. Então a gente tem que dar o devido valor às coisas, né? Saber pesar as coisas também, para a gente também não ficar buscando problemas aqui e ali a troco de nada, né? Mais importante do que a suposta questão ética, né? Um problema ali, nossa, mas e a pessoa, a intimidade da pessoa, tá bom, mas nós estamos trabalhando com essa intimidade aqui, estamos resolvendo um problema que há muito tempo. Às vezes um grupo inteiro de obsessores estava em torno da casa da pessoa e agora não está mais. Por quê? Porque nós estamos fazendo vibrações e eles estão sendo auxiliados. Se perguntasse para a pessoa, o que você prefere? Provavelmente a pessoa, olha, pode falar o que for aí, desde que vocês resolvam o meu problema. Desde que vocês me auxiliem, tá valendo, né? Então tem coisas que a gente precisa saber pesar, né? Certo? Então vamos lá. Aí o Hermínio Miranda continuando, né? A pergunta, como disse, é válida e o problema antiquíssimo. Voltemos uma vez mais à experiência e à sabedoria do nosso amado Paulo. Pelo contrário, escreve ele na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 24 e 25. Se todos profetizam e entra um infiel ou não iniciado, será convencido por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão descobertos, e prostrado de rosto ao solo, adorará a Deus, confessando que Deus está verdadeiramente entre vós. Já naqueles recuados tempos, por conseguinte, dava-se o fenômeno da indiscrição de espíritos afoitos, com relação aos segredos da intimidade alheia. Paulo, no seu pragmatismo, via no caso o seu aspecto positivo, ou seja, o de levar o descrente, que ele chama de infiel ou não iniciado, à crença e ao reconhecimento da presença de Deus
entre os primitivos cristãos. E isto é legítimo e proveitoso, sem dúvida, porque muitos dos que se acham mais fortemente entrincheirados nas suas descrenças e revoltas precisam de um impacto maior para desalojarem-se do seu comodismo ou da sua vaidade. Não podemos, no entanto, perder de vista o fato de que a norma é o respeito à intimidade alheia, com todas as suas fraquezas, suas angústias, seus desenganos e seus erros, por mais clamorosos que sejam. Então aqui vamos analisar, né, pessoal, essa citação da epístola do Paulo de Tarso, né? Como disse o Hermínio Miranda, abordando o aspecto positivo da presença do infiel, vamos dizer assim, dentro das reuniões mediúnicas que eles faziam, né, de revelações. E esse infiel, muitas vezes, os encarnados ali profetizando, né, é como se eles devassassem a intimidade daquele infiel. E aquele infiel ficasse com seu coração descoberto, né? E aí ele percebesse a veracidade daquilo tudo e passasse a adorar a Deus. É isso que ele fala aqui, né? Então, é como se alguém fosse na nossa reunião mediúnica, alguém que a princípio se mostra avesso à espiritualidade, né? É uma pessoa que está ali às vezes a contragosto, o infiel, né? A pessoa que não está valorizando essas questões espirituais, mas alguém chamou a pessoa para a reunião e a pessoa está ali e de repente os espíritos começam a falar coisas relativas a ela. E aí ela, envergonhada, se sentindo a descoberto, de repente percebe a veracidade daquelas informações. É mais ou menos isso que o Hermínio Miranda colocou, que o Paulo de Tarso escreveu na sua epístola, né? E ele ia passar a se acreditar, então, tal. Não é o tipo de coisa que a gente costuma fazer hoje em dia, né, pessoal? Muito menos para deixar a pessoa a descoberto ali, não é o tipo de coisa que a gente costuma fazer, né? Nós adotamos um outro procedimento mais suave, mais, né? Eu costumo utilizar a reunião mediúnica para tratamento das pessoas que estão necessitadas. Eu já falei para vocês dos critérios que eu uso, né? Quem tem acompanhado os estudos, né? E quem der ouvidos a isso, quem começar a analisar isso no contexto das reuniões vai ganhar muito em termos de aprendizado, em termos de melhoria das pessoas, porque é o que a gente tem observado, tá? Só que nunca no sentido de expor as pessoas, nunca no sentido de só convencer das pessoas ou expor, né? Então são preocupações que a gente tem, mas de ajudá-la a ficar melhor e observar a mediunidade que a pessoa tem, que a gente permite quando a gente está observando que a pessoa tem uma mediunidade e que a gente precisa entender melhor como é a mediunidade da pessoa até para direcionar o tratamento dela, né? Então eu costumo usar isso e com proveito, né? Agora, veja bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem até uma sugestão que eu não vou saber agora citar a parte específica, mas como a gente já leu inúmeras vezes o Evangelho, então tem algumas coisas que gravam, né? Então tem uma sugestão de um espírito amigo que sugere para trazermos as pessoas à reunião mediúnica para que eles, os espíritos, possam tocar o seu coração, sabendo como tocar o seu coração. Se vocês procurarem no Evangelho, vocês vão achar as palavras exatas que o Espírito falou. Talvez não seja até difícil no Google lá, talvez você, né? Então o Espírito fala isso, ele orienta isso. Ele orientou, uma das mensagens que Kardec recebeu, que colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, fala justamente disso. É que às vezes as pessoas leem o Evangelho e não se atentam às vezes para um detalhe ou outro. E tem uma sugestão do Espírito Amigo que fala assim, que o nosso trabalho é trazermos às reuniões
aquelas pessoas que eles vão saber como tocar o coração dela, né? É interessante, né? Mas são coisas que a gente não costuma fazer. Não dessa forma exatamente que o Hermínio Miranda falou, que o Paulo de Tarso falou, né? De expor os segredos do coração da pessoa. Talvez a última coisa que a gente queira fazer é expor a pessoa, ainda mais uma pessoa iniciante, uma pessoa que está ali para observar, para se tratar. A última coisa que eu quero geralmente é expor a pessoa, né? Mas não se trata talvez de expor a pessoa. Às vezes as pessoas que estão chegando ali, elas observam na reunião algumas situações específicas que vão tocando ela. Inclusive é um dos benefícios que eu procuro trazendo necessitados à reunião, é justamente que elas vão entendendo a necessidade da prudência nos hábitos, o cuidado nos pensamentos, porque olha como é que é o contato com o plano espiritual. Isso me beneficiou muito. Eu comecei com 17 anos na reunião mediúnica e me beneficiou muito na minha adolescência entender a relação com o plano espiritual de uma forma mais prática, mais viva, porque a gente começa a ficar mais esperto com algumas coisas, né? A gente vê que não é brincadeira, não. A gente vê que a gente tem que tratar a vida com respeito, com seriedade, com cuidado, né? E isso tem o seu lado importante também nos tratamentos das pessoas, para que elas lidem com a coisa de uma forma mais séria. Que elas estão vendo o que os espíritos falam, né? Elas estão ouvindo. Então, tem esse aspecto, né? Que não se trata de expor as pessoas, mas se trata de elas entenderem melhor certos aspectos que os espíritos amigos podem querer demonstrar a elas, para que elas percebam a necessidade de ajustamento em alguns aspectos, né? A gente sabe que um dos maiores benefícios das comunicações é justamente nos fazer refletir sobre as nossas vidas, para que a gente não faça a mesma coisa que os espíritos fizeram enquanto estavam encarnados. Então, um dos maiores benefícios da reunião mediúnica são os alertas que são feitos indiretamente, né? Indiretamente, porque não vem ninguém muitas vezes falando, dando bronca diretamente na gente, ó, melhora a sua vida aí. Mas indiretamente os casos nos demonstram a necessidade de ajustamento. Tá? Então isso é um benefício bastante interessante. E a gente vê essa sugestão, vocês procurem depois no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver, né? Depois eu vou ver se eu acho para passar para vocês, né? Essa sugestão dos espíritos amigos para que nós, né, nós então levemos as pessoas à reunião mediúnica, né, para que eles, os espíritos, saibam como, né, como tratar, né, como conduzir aqueles casos que estão necessitando, né, de um ajustamento, tá? Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ok. A Gisela colocou: como eu faço para desenvolver minha mediunidade? Você precisa estar numa casa espírita, Gisela, tá? Participando dos estudos, né? Se aproximando de um grupo, conversar com as pessoas, né? Buscar um atendimento fraterno, conversar, explicar como é que funciona a tua mediunidade, o que tem acontecido com você, tá? E aí observar a recomendação que as pessoas te passam dentro da casa espírita que você vai, tá? É a melhor forma de você, se tiver uma mediunidade, né, que possa ser aproveitada com o tempo para o auxílio, aí você vai receber as orientações dentro desse contexto espírita que você for, tá? Que diferem, né? De casa para casa, eles têm procedimentos diferentes, tá bom? Ok? Pessoal,
Nós vamos finalizando por aqui hoje. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos finalizando por aqui. Eu preciso sair um pouco mais cedo, né? E aí semana que vem a gente finaliza, a gente dá continuidade para esse estudo, tá bom? Vou pedir a vocês, né, que nós possamos unir os nossos pensamentos, né, fazemos a nossa prece final, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade do estudo, da reflexão, pela oportunidade da mediunidade, da doutrinação, diante de tantos irmãos que sofrem, que necessitam, tantos irmãos que padecem em torno de nós e muitas vezes nós nem vemos, nem percebemos diretamente, mas a tua misericórdia sabe encontrar. São aqueles encarnados ou desencarnados que ainda se debatem em mil aflições e que tu sabes enxergar dentro dos corações. Que a tua luz, Senhor, permaneça com cada um deles, assim como em nós também. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, bom dia para vocês. Que Deus abençoe a todos, tá? E até semana que vem, né, no Diálogo com as Sombras. Lembrando que nós temos na quinta-feira de manhã, nós temos aqui o Livro dos Médiuns também, tá bom? Todos estão convidados, tá? Um abraço, até mais.